Nossa conversa de hoje é para lá de interessante. Nós vamos falar sobre contratos paraconjugais com a professora e advogada Silvia Felipe Marzagão, que é especialista em Direito de Família e Sucessões e também presidente da Comissão de Direito de Família da OAB de São Paulo. Obrigado, Silvia, pela presença e comece explicando para a gente o que é contrato paraconjugal. Oi, Rodrigo, eu que agradeço, explico, claro, mas não sem antes dizer da minha alegria de estar aqui no IBDFAN, na nossa sede, na nossa casa, né? Maravilhosa, acolhedora, a cara do IBDFAN. Então, parabéns a todos os envolvidos nesse projeto, que é realmente algo que enche o coração da gente de alegria. Rodrigo, o contrato, ele é o paraconjugal, a ideia dele é que a gente possa tratar cada conjugalidade dentro da sua particularidade. E então, ele surgiu, assim como muito da minha pesquisa, né, eu imagino que a gente tem uma identificação com relação a isso, da advocacia, né? Então, a gente está na advocacia das nossas das aflições das pessoas nas nossas salas de consulta, de reunião, que chegam situações inusitadas que nos fazem parar para pensar e tentar levar a linha de pesquisa em algo que possa atender a essas pessoas. E o contrato ele vem com essa intenção de modular cada um dos deveres conjugais e da própria conjugalidade. Então, essa ideia nasce de uma prática, né? Que, aliás, uma teoria só tem sentido pelos resultados práticos que ela dá. Então, foi a partir daí que você inventou isso. Gente, é importante dizer que essa expressão é uma expressão nova, né? Contratos paraconjugal. Ou paraconjugais, né, se for, podem ser vários, pode ser no plural, mas essa expressão, Silvio, eu fiquei muito encantado com isso, né, porque o direito de família tem um novo vocabulário, né, homoafetividade, socioafetividade, multiparentalidade, multiconjugalidade, e abandono afetivo e contrato paraconjugal. Então, nós estamos introduzindo essa expressão, né, uma expressão nova para o vocabulário jurídico, isso nos enriquece muito. E principalmente porque você pensou nisso a partir de uma prática, né? Foi. E foi a partir da ideia, eu vou contar até o caso inicial para imaginar de por que eu resolvi pesquisar a viabilidade desse documento, desse instrumento aí que a gente pode usar na advocacia, na vida dos casais que nos procuram. É uma situação bastante corriqueira, na verdade, mas com alguns pontos inusitados. Então, me procura uma moça no escritório com a intenção de regularizar a situação diante do fato de que o marido dela havia sido convidado para trabalhar numa empresa fora do país, uma oportunidade imperdível de trabalho, que seria um sonho para toda a família, mas tinha uma questão impactante, que era o fato de que ela teria que abrir mão da própria carreira para acompanhá-lo. A carreira dela, necessariamente uma carreira artística, necessariamente pressupunha que ela estivesse no Brasil. E eles eram casados pelo regime de separação total de bens. Uhum. Então, houve, num primeiro momento, ela me consulta, olha, o que a gente pode fazer com relação a isso? Porque eu vou ficar afastada do meu trabalho, vou parar numa pausa significativa, quase que a gente não vê acontecer, né? A mulher indo atrás do marido dentro das dinâmicas familiares. O que eu posso fazer? Já que a gente tem um regime de separação e o que ele vai ganhar lá, que vai ser muito, não vai tocar a mim. Falei, olha, a primeira coisa que me ocorreu, vamos alterar o regime de bens. Se ele topar, a gente pensa numa comunhão ou num regime misto, com algumas comunhões específicas. Ela falou, não, mas eu não quero, porque eu também tenho outras questões patrimoniais que eu não gostaria de ter essa comunhão de patrimônios com ele. Aí eu falei, bom, então aí o que eventualmente a gente pode pensar num contrato pós-conjugal, aí, né, numa alteração de um pacto pós-conjugal, que necessariamente, pelo menos lá em São Paulo, a gente precisa de um alvará para que isso seja feito judicial, para que isso seja feito em cartório, mas tinha algumas particularidades da vida íntima que ela também não queria que ficasse constando num documento que pudesse ser publicizado. E aí eu comecei a pensar, então vamos imaginar dentro de uma mútua assistência, uma modulação dessa mútua assistência. Porque o que é mútua assistência no seu casamento, o que é no meu casamento e o que era no casamento dela. E propusemos, então, essa alternativa de fazer, por um instrumento particular, algumas compensações financeiras de tempos em tempos que integrariam o patrimônio dela, pagos por ele. Ele topou, assinou, pagou, voltou, tudo resolvido. Aí eu estava no mestrado, submeti a ideia ao meu orientador, professor Carrali, a quem eu até mando aqui um abraço, querido. Ele falou, não, Silvia, é interessante, pensa, aprofunda e aprofunda nos outros deveres também. E foi aí que nasceu a ideia.
e com outras alternativas para os outros deveres também. Pois é, isso você até já me respondeu a pergunta que seria a próxima, que é como nasceu essa ideia. Mas eu só quero complementar que da importância de nós, advogados, nos autorizarmos a inventar teses, né? Sim. Então, você inventou isso é fantástico, né? Assim como eu inventei abandono afetivo e outro divórcio pós-mortem, porque o que não tem a gente inventa. Isso. Né? E isso, claro que está num contexto muito maior, e isso, a partir de uma prática, você construiu uma teoria, inclusive foi para o mestrado, né? Teve uma banca que aprovou, inclusive produziu um livro, que eu estou com ele aqui em mãos, que eu achei fantástico, que é o Contrato Paraconjugal, que eu recomendo a todos. Assim. E o bom do livro da Silvia é que é um livro assim, que não tem enrolação, ele vai direto ao ponto. E na modernidade a gente não pode mais ficar nessa enrolação, a gente não tem tempo para ficar lendo, né? Todas as teses de mestrado, é sempre uma introdução, uma encheção de linguiça, e não precisa disso, você foi direto ao ponto. Então, o livro eu gostei muito. Também retrato da advocacia. É. Eu sou treinada para escrever pouco. E a escrita acadêmica sempre foi uma dificuldade para mim, porque precisaria, né, fazer aquelas repetições, até o dia que eu assumi, não, a minha escrita acadêmica é uma escrita seca, com o que precisa ser dito. E aí fiz uma dissertação com o que pode ser considerada de um tamanho não tão grande, assim, mas com o que eu achei que precisava ser dito, sabe? Pois eu gosto disso. E recomendo a quem estiver me ouvindo, que estiver escrevendo tese, mestrado ou qualquer coisa, que seja o mais sintético possível, né? Então, gostei muito disso. Aliás, o Carlos Drummond de Andrade, né, já que nós estamos aqui em Minas Gerais, ele tem uma frase que me acompanha sempre, que é: escrever é a arte de economizar palavras. Né? Então, isso é isso, e na modernidade nós não temos tempo. Nos processos, o juiz não tem tempo para ler, então nós temos que ser sintético, falar o máximo possível com menos palavras possível. Né? Agora, tudo isso está num contexto histórico do direito de família, não apenas de um novo vocabulário para o direito de família, que então está introduzido uma nova expressão para o direito de família, né? Uma criação sua muito legal mesmo, fico orgulhoso disso, mas também de estar no contexto da autonomia privada, que é a pergunta que não quer calar, que é essa dicotomia entre público e privado, ou seja, qual o limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão. E eu vi no seu livro que você faz, na introdução, exatamente essa questão da autonomia privada. Né? Eu acho que esse contexto aí da autonomia privada foi muito importante. Então, claro que você, para escrever isso, você estava contaminado por essas ideias, né, da autonomia. Sim, estava, e especialmente porque a gente tem que imaginar que assim, o Estado, né, com o casamento, eu sempre digo, eu falo isso no livro, são 3 envolvidos, né, o cônjuge 1, o cônjuge 2 e a sociedade. Porque a partir do momento que a gente casa, se espera daquele casal algum comportamento inerente ao fato de que eles são casados. E são esses combinados tácitos que a sociedade veio fazendo e veio impondo à conjugalidade, veio impondo aos casais, com que faz com que o Estado tenha uma ingerência naquele núcleo que não haveria necessidade, né? Até há uma grande discussão dessa questão. Kant fala com relação à perversão do Estado dominar corpos, né? Que é um pouco o que acontece. Quando o Estado vira numa legislação e diz o seguinte: a fidelidade é obrigatória nos casamentos, é um dever dos casamentos. Ele está impondo que aquele casal, a partir do momento que se casou, só pode ter relações sexuais, afetivas, entre si, e não mais com um controle realmente de corpos. E a autonomia da vida e o questionamento desse amor romântico, o questionamento dos modelos tradicionais de vivência, faz com que as pessoas falem: olha, para mim isso não faz sentido. Ou faz sentido num nível ainda maior. Não quero só exclusividade sexual, eu quero que você não tenha olhos e não converse com mais ninguém. Eu me enlouqueceria, mas tem casais que funcionam dessa forma. E você fala disso, e quando você faz a distinção lá no seu livro de lealdade e fidelidade, né, que é uma questão filosófica, psicanalítica, né? Você fala disso muito bem aqui, é exatamente isso, né? Sim, e a necessidade, eu adoro, assim, enfim, eu ouço 300 podcasts e eu vejo vídeos. Eu não me lembro se foi o Dunker que falou, aquele psicanalista. Eu vi outro dia ele dizendo o seguinte, que a pessoa livre cumpre obrigações que ela assume. O escravizado, ele vive em função dos desejos, sem nenhum comprometimento com as obrigações. Então, a partir do momento que a gente faz um movimento de autonomia, de
eu quero me obrigar a esses combinados que eram tácitos, passaram a ser escritos, estabelecidos, conversados num diálogo franco, e eu me comprometo a seguir aquele combinado de forma restrita, lembrando, né, que eu acho que a gente esquece um pouco disso, que a boa-fé é a regra no nosso ordenamento e não o contrário, né? Uhum. E eu vou me comprometer dentro daquela modulação com determinados pontos que eu ajustei com o meu cônjuge. Então, para mim, assim, é a mais clara demonstração de autonomia e respeito estatal aquele núcleo de intimidade que não faz sentido para mais ninguém ter acesso. Sim, é o que eu chamo de o código particular de cada casal. E Exato. você usa uma expressão muito interessante, que é a conjugalidade singularizada. Também gostei muito dessa expressão. E nós caminhamos para isso, né? Que é a autonomia privada, a autonomia da vontade. E o que o Estado tem a ver com isso? Nada. Inclusive da minha sexualidade, né? Assim, olha, se eu posso fazer um pacto com o meu parceiro, minha parceira, estabelecendo regras da sexualidade, por exemplo, que vai ter uma relação aberta ou que não vai ser uma relação aberta, aliás, nem precisa, né? Porque o contrário é que precisaria, porque, em princípio, a relação Sim, é fechada, né? mas veja, nunca ninguém sentou e conversou antes de se casar enquanto estava noivo. Nós vamos ser monogâmicos, né? Nós vamos ser fiéis sexualmente um ao outro. Isso está implícito no terceiro elemento do casamento, que é a sociedade. É assim que se entende como correto, né? E eu acho que esse seu livro ele vem num momento muito curioso da evolução do pensamento do direito de família, quando a monogamia começa a entrar em xeque. Né? E a monogamia é uma questão filosófica muito séria, porque quando a gente fala de monogamia, nós estamos falando de amor, traição, ciúme, paixão, família, assassinato, violência. Né? Então, e isso vem dar respaldo para alguma coisa que eu achei fantástico, porque nós temos que dar esse direito, essa autonomia para que os cônjuges, né, possam ter a sua conjugalidade singular, né, a conjugalidade singularizada, como você diz, né? Respeitada em busca dessa comunhão plena de vida, seja lá o que isso for, né? Enfim, porque a gente também precisa entender que, assim, eu gosto muito de uma música do Raul Seixas, que é lindamente cantada pelo Ney Matogrosso, que chama A Maçã, que claramente você deve conhecer, que ele fala, né? Eu até não tenho um trechinho. Eu uso essa música no meu dicionário para... Está lá no Spotify, no meu dicionário, da música de uniões poliafetivas também, Então, que ilustra o verbete união a poliafetiva. música conta a história de um relacionamento sendo aberto, né? Porque ele fala, né? O amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade, é duro, mas eu vou te libertar. Porque é um pedido, provavelmente, pela ideia da música que veio da mulher, eventualmente, né? E como é que eu posso deixar o que eu mais acho, o que eu mais venero, que é o prazer de deitar, eu não lembro da música, mas eu não vou cantar. Então, e vai contando essa história dentro daquela conjugalidade que faz sentido. E veja, Rodrigo, por que é interessante a gente contratualizar isso? Porque também na minha advocacia eu já vi casais que tinham um relacionamento aberto e que, na hora em que um deles, adivinha quem, foi pego com boca na botija, isso virou discussão de culpa em divórcio, quando a gente ainda fazia essas discussões. Então, essa mulher está me traindo, é infiel, tem que me pagar a indenização dentro de algo que havia sido combinado por aquele casal. Pois é. Essa privatização das relações de família é a questão do momento, né? Nós temos que entender isso, e acho que você trouxe uma luz para isso, sabe? Achei isso fantástico, realmente. Mas aí, para a gente evoluir no nosso raciocínio, vamos só esclarecer para quem está nos ouvindo, você fala isso muito bem aqui no livro, né? Que nós temos o pacto antenupcial e temos o pacto pós-nupcial, que é aquele que eu posso modificar o regime de bens depois do casamento, mas aí tem toda uma formalidade e tal. O que você propõe é algo que vai lá adiante, né? Entre um e outro, ou independente do outro, fazer isto que é muito particular do casal. Né? Eu achei isso... E fazer isso com uma facilidade maior. Porque quando a gente casa, sai do cartório, acabei de casar, já existe conjugalidade? Na minha opinião, não. A conjugalidade é construída com a junção das escovas de dente ali no dia a dia, né? E a mesma conjugalidade, a gente que está num relacionamento muito longo, eu estou junto com meu marido há 22 anos. O que eu vivia
há 20 anos atrás não é a nossa conjugalidade de hoje, 22 anos depois. A gente recasa com a mesma pessoa várias vezes, a gente repactua uma série de questões, e essa construção, se você toda vez precisar de uma movimentação estatal para ter possibilidade de regulamentar isso, nós estamos indo na contramão de tudo o que se diz da extrajudicialização, e mais, um documento público, né? Porque o contrato, o pacto antinupcial, ele é público, ele é registrado, é um documento que necessariamente é público, porque eu posso fazer um contrato paraconjugal numa escritura pública, mas se eu não quiser, eu também posso não fazer. Pois porque eu posso, uma das discussões atuais, você fala disso aqui no livro também, assim, se pode, você levanta essa discussão, eu não tenho dúvida, mas a dúvida é que algumas pessoas têm dúvida, se eu posso colocar questões existenciais no pacto antinupcial. Claro que pode, mas quem é que vai colocar, olha, nós vamos ter uma relação aberta? Sim. Eles vão, você chegar no cartório, vai ficar todo mundo olhando para você. Né? Aqui em Minas, a gente teve recentemente uma situação de um casal que estabeleceu uma multa por infidelidade. Isso tomou conta de todos os jornais. Pense, circulou a decisão, Rodrigo. Não sei se você recebeu, eu recebi. Será que esse casal queria isso? Sair no jornal? Sim, sim. E eu já fiz um contrato desse. Depois vamos falar dos casos práticos, né? Porque tudo isso só tem sentido se tiver uma aplicação prática, né? O caso que eu fiz foi assim, um casal que se amava muito, mas o marido sempre dava uma saída e ela descobria, ele não era cuidadoso, ele descobria e tal, e ela chorava, ele se gostava, não quero separar, me procurou, o que eu faço? Eu sou sempre a favor da conjugalidade, eu acho que a gente tem sempre que se rearranjar, né? Eu tenho um livro, no meu primeiro livro, meu livro de divórcio, tem uma frase que abre com a frase do Platão, que diz o seguinte, o amor para permanecer o mesmo tem que mudar sempre. Eu acho que isso resume isso, né? Assim como o livro que abre, a frase do Goethe que abre o seu livro me chamou muita atenção, né? Que eu vou ler aqui, gente, porque acho que resume o seu livro, que é assim, ó, ele, para onde está? Aqui. Bom, o amor é uma coisa ideal. O casamento, uma coisa real. A confusão do real com o ideal jamais fica impune. Achei isso fantástico, né? É isso que perpassa. É como se você tivesse resumido o seu livro, se o Goethe tivesse resumido, né? Mas voltando ao que eu estava falando, esse casal que não queria se separar e se amava e tal, e eu fiz um contrato de fidelidade, estabelecendo multas, ou cada vez se descobria, se acontecesse nova infidelidade, que ele perderia determinado percentual do patrimônio. Na época, eu falei, bom, será que pode? Não pode? Já tem uns 10 anos que eu fiz isso, e eu inventei isso, né? Porque o que não tem, a gente inventa. Sim. Então, esse foi um dos que eu fiz. É muito cômodo se a gente recebeu a minha cliente, você recebeu o seu cliente, e fala assim, não, volta para sua casa porque é nulo. Qualquer coisa que a gente faça aqui é nula. É uma situação cômoda, academicista e cômoda, né? Advogado não tem essa possibilidade. A gente tem que ter uma solução, né? E dentro dessa solução, essa, por exemplo, que você disse da multa, isso pode ser garantidor de liberdade para uma mulher em vulnerabilidade, por exemplo, conseguir se divorciar. Quantas vezes você já atendeu mulheres no seu escritório que pagaram uma consulta com extrema dificuldade, receberam a carta de honorários e disseram, nossa, não posso te contratar, doutora, eu não tenho esse dinheiro. Se você faz essa mesma multa, eu também já fiz nesse mesmo sentido e peguei o valor e deixei numa conta separada em que ela teria acesso imediatamente. Se descobrisse, poderia levantar o dinheiro de imediato. Isso é a possibilidade daquela pessoa se libertar, às vezes, de um relacionamento que para ela não faz mais sentido, que é abusivo, que é a dificuldade eu vou aqui parafrasear a Débora Diniz, né? A Débora Diniz é uma antropóloga, não sei se você a conhece, uma feminista, eu admiro extremamente, e ela diz o seguinte, o silêncio nunca salvou as mulheres. E eu vou parafraseando aqui a frase dela, né? A informalidade também nunca salvou. Então, a gente deixar nos combinados de boca, no que eventualmente, você não precisa trabalhar, quando você, lá na frente a gente vê, ou isso eu cuido para você, tudo que é meu é seu. Na hora do vamos ver, a gente sabe que a história não é bem assim. Então, formalizar esses compromissos traz também segurança dentro das vulnerabilidades, né? Eu achei isso muito importante e algumas cláusulas, porque o que não tem a gente inventa, e nós, advogados, no dia a dia, se a gente tivesse medo, se eu tivesse medo, eu não teria inventado a tese do abandono afetivo, do divórcio pós-mortem e outras, porque é nós que nos autorizamos, mas para nos autorizar, nós temos que ter
conhecimento técnico, está sempre lendo, estudando, né? Participar de uma comunidade que nos autoriza, que é o IBDFAN, né? Essa comunidade nos autoriza a pensar fora da caixinha, da casinha, né? Pensar como você se autorizou. Sim, Eu acho que o grande mérito seu, né, como advogada, e que está também inserida numa comunidade que apoia, como estamos falando isso aqui agora, né? Você se autorizou, né? E a gente que se autoriza. Eu achei isso muito bom, muito bom. Fico né? feliz que você tenha gostado mesmo, que a ideia é que a gente consiga trazer soluções, né, para as pessoas. Quer ver outro exemplo importante, interessante para a gente pensar? É a questão da coabitação, né? Sim. Super superado que não precisa existir coabitação, que as pessoas não precisam estar no mesmo teto para que se mantenham casadas. Ok, isso não tenho nenhuma dúvida. Aí a gente tem um casal que tem a seguinte proposta: a gente não está muito bem nesse modelo, vamos fazer o seguinte, a gente segue casado, segue cuidando dos nossos filhos a mesma coisa, só que eu vou morar ali num flat, você fica aí na nossa casa com os nossos filhos, tá bom? Tá bom. Vai lá, leva roupa suja para lavar na casa, vai no sábado, no domingo, tal. Passados uns 4, 5 meses, essa pessoa que saiu, não vou nem falar o gênero, porque senão, né? Mas vamos pensar numa relação heteronormativa clássica, vira e fala assim: olha, quer saber? A nossa relação não tá legal, então aqui depois de 6 meses eu realmente quero me divorciar. Legítimo, nenhum problema. Só que a gente tem um pequeno detalhe: a separação de fato rompe o regime de bens. E nesse meio tempo, coincidentemente, essa pessoa recebeu um bônus milionário, ou fez um super negócio que não integra mais a comunhão. Como é que eu vou provar que havia um combinado de que morariam em 2 casas, que continuaram casados, que ainda era uma parceria, que só não havia coabitação? Porque é um movimento importante. A pessoa saiu de casa, alugou outro lugar, tem um negócio redondinho para falar: eu estou separado há 6 meses. Então, é outra situação que eu posso modular a coabitação, como é que a gente vai viver em 2 casas separadas nesse momento de crise, porque eu faço sugestões aqui. De início de relacionamento, eu já fazer um pacto, um contrato, ou no meio, durante uma crise, ou para ajustar questões pontuais, eu vou parar de trabalhar enquanto nasce o nosso primeiro filho, você vai me ajudar com outras questões, ou com relação ao cuidado dos filhos, e aqui sempre fazendo uma relação horizontal, né, e não vertical, porque entre o pai e a criança, entre a mãe e a criança, são inflexíveis os direitos e os deveres. Eu não posso ajustar como que eu vou me obrigar com relação ao meu filho. Mas com relação à obrigação conjunta de ambos, o que impede de estabelecer? Pois é, e isso que eu achei fantástico disso, que isso é um instrumento a mais para cultivar a conjugalidade, para salvar a conjugalidade. Pensado por quem divorcia as pessoas. Mas nós não somos, nós advogados de família, isso. não somos a favor, né? Aliás, nós não temos nenhum direito de opinar se é contra ou a favor. Nós temos a nossa função como advogado é ajudar essas pessoas a atravessar um momento tão difícil. Mas eu sempre penso que, se for possível salvar a conjugalidade, acho que o plano A é salvar a conjugalidade. Então, isso aqui é um instrumento a mais para o plano A salvar a conjugalidade, que amplia, por exemplo. Eu já salvei casamentos, né? Assim, vamos mudar o regime de bens, porque estava muito incomodado com aquele determinado regime, salvou e tal, mas nem sempre é mudar o regime de bens, que é, então, estabelecer novas regras, né? Repactuação. É como se fosse uma renovação de votos, né? Fiquei pensando aqui, já que nós somos tão contaminados pela Igreja Católica, pelos elementos religiosos, né? É como se fosse uma renovação, você poder fazer uma renovação de votos. É isso, é como se fosse mesmo. E, às vezes, até, vamos imaginar na pior hipótese, né? Que aquele contrato foi feito para salvar a conjugalidade que não foi salva. Ela pode ser um protocolo de intenções para um divórcio, por exemplo. Sim. Para uma transição para uma ruptura. E é o que eu falo, que nos pactos onde você estabelece esses contratos, cláusulas existenciais, por exemplo, você vai ter que ter relação sexual 2 vezes, sei lá, coisas, aí a imaginação de cada um. Ainda que aquilo não tenha uma eficácia, aquilo serve de parâmetro, serve de um protocolo de intenções, né? Aquilo serve dá uma referência, uma governabilidade ali, né, no casamento. Achei isso muito interessante. E quando a gente fala disso, claro que nós estamos falando de sexualidade. Muitos desses elementos envolvem a sexualidade, por exemplo, fidelidade. A relação pode ser aberta? Pode ser, não é? Né? Vários arranjos. E aí eu lembrei daquele filme que todo mundo já viu, que é 50 Tons de Cinza, né? Eles fizeram um pacto ali, né? Foi um contrato, não era do casamento. E, aliás, eu só quero também te perguntar, quando você diz
Aqui você fala o tempo todo de casamento, Sim. mas claro que serve para união estável também. Eu acho né? que para a união Óbvio. até mais amplo, né? Por isso que eu quis trazer, como o casamento é mais engessado, vamos dizer assim, eu quis trazer para os deveres do casamento para dizer que eu posso flexibilizar. Na minha opinião, na união estável se faz nos contratos o que quiser, não é nenhuma restrição. Então, a conjugalidade da união estável é ainda mais extensa, né? Eu acho que é mais ampla, né? E para quem não viu esse filme, 50 Tons de Cinza, é que o homem faz um contrato por escrito, inclusive, com a mulher, né? Das regras ali de sadomasoquismo, E né? para o sadomasoquista, eu também estava escutando o Dunker falar isso, né? Essa parte da perversão aqui, com uma utilização da palavra, de contratar é às vezes mais prazerosa do que o ato em si. Então, os combinados, os contratos, até onde vai a palavra, né, que vai se usar em caso de extremos, assim, é uma parte também muito prazerosa. E pode ser, guardando as devidas proporções, um resgate de conjugalidade também. Sentar e conversar. O maior problema, tem uma tirinha da Laerte, que eu acho sensacional, que são dois rostos assim, meio borrados, né? Então é um rosto feminino, um masculino, e ela vira para ele e fala assim: quem é você? Aí ela fala assim: sou eu, a gente casou. Você lembra? Aí a terceira tirinha fala assim: Luana? Não, Eduarda, um outro nome. As pessoas se perdendo pela ausência de diálogo, e é o que acontece muitas vezes. Cria um paredão entre aquele casal que foi o que a pandemia trouxe muito à tona, né? Que as pessoas viviam as vidas delas na rua, fazendo as coisas, voltava no fim do dia, todo mundo morto, dormia, no dia seguinte a mesma coisa, davam as suas saídas, né? Aquele happy hour, né? O almoço executivo, que a gente sabe que o pessoal gosta, e na hora do trabalho e tal. Acabou na pandemia, as pessoas foram obrigadas a se olhar. E aí os casamentos ruíram ou se refizeram. Alguns descobriram que eram infelizes e não sabiam, Exato. né? Ou sabiam e não queriam enxergar, muitas vezes. Porque não é fácil enxergar. A conjugalidade não é fácil, né? É uma luta diária, mas que é possível, né? É importante cultivar, que, ao final, o que conta na vida é isso, né? O amor, né? Seja o amor... Estou falando do amor conjugal, mas o amor em todas as suas dimensões, né? Sim. Mas falando aqui, uma coisa que me chamou a atenção no seu livro, que está lá na página 76, que você pesquisou bem, assim, pescou bem uma decisão do STJ que fala sobre isso, que eu vou ler um trechinho aqui para a gente desenvolver, né, que, claro, que tinha que ser da ministra Nancy Andrighi, que sempre traz inovações, ela está tá lá na frente também, e que é questionando essa questão da fidelidade, né, que você explora muito bem fidelidade, lealdade. E aí você cita essa decisão, e é importante citar, porque o STJ vem com essa autoridade de um tribunal superior, né, quando você está falando, o STJ já falou isso. Né? Então, vou ler aqui só para a gente poder entender a dimensão disso, que é no RESP 1974-218. Repetindo, 1974.218, proveniente de Alagoas. Foi um voto da ministra Nancy Andrighi, que disse o seguinte, aspas, deveres de fidelidade e de lealdade são bastante abrangentes e indeterminados, exigindo-se a sua exata confirmação a partir da realidade que vier a ser estipulada por cada casal. Né? Ou seja, é o endosso da sua tese. Né? Achei isso fantástico, você pescou bem. O endosso de cada casal, a quem caberá soberanamente definir, por exemplo, se a infidelidade ocorrerá apenas com um simples olhar dirigido à terceira pessoa ou se a lealdade se manterá mesmo se houver relações extraconjugais que não prejudiquem a relação duradoura e estável mantida entre as partes. Achei isso fantástico, a sua pescaria. Sabe o que é interessante? Para quem acredita em coincidências, eu não acredito muito, mas esse julgado foi publicado 3 dias antes de eu depositar a minha dissertação. E assim, é a coroação realmente de tudo o que estava sendo dito. Se tivesse combinado, não tinha saído o timing tão perfeito, né? E realmente é um reconhecimento expresso, o que vai um pouco na contramão do que o STF tem decidido com relação às uniões simultâneas, as famílias simultâneas, né? Porque se impõe essa fidelidade, essa monogamia de forma muito mais forte, afastando direitos de pessoas que vivem uma conjugalidade plurima aí, e a ministra Nancy faz essa leitura de que cabe ao casal estabelecer o que é fidelidade ou não.
conversar virtualmente com um tom sensual é infidelidade, né? Isso às vezes Virtual é infidelidade? Eu estou trabalhando num caso em que o marido era infiel apenas virtualmente. Infiel, entre aspas, né? Porque é o que é infidelidade, né? Exato, exato. Então, eu acho que E talvez, às vezes, essa relação de virtual, de canalização de energia, vamos dizer assim, né, da vida da pessoa, é muito prazeroso, aquela conversa, troca de intimidades, troca de parceria, às vezes tem mais intensidade do que se está se vivendo no núcleo de casamento mesmo. Então, pois é, porque o sexo é fantasia, né? A sexualidade é plástica, o sexo é fantasia, cada um imagina e é muito particular, sim, né? Por isso a conjugalidade pode ser singularizada, né? sim. O casal pode ter o seu pacto particular. E quando você vem trazer essa nomenclatura nova, eu achei isso realmente, eu estou repetindo isso, porque isso realmente é importante. Assim, quando a gente nomeia, fica mais fácil você dar proteção, você dar direitos. A mesma coisa da alienação parental, que aquela maldade humana não tinha nome. A partir do momento que demos nome para essa antiga maldade humana, alienação parental, ficou mais fácil proteger as crianças. Então, quando a gente dá nome aqui para essas ideias, essas vontades, esses desejos de um casal que quer renovar ou não, ou estabelecer novos parâmetros, você dá um nome de contrato paraconjugal, isso vai trazendo uma autoridade, vai ajudando a organizar, né? Então, Silvia, isso foi uma grande contribuição mesmo para fico o muito direito. feliz, né? especialmente ouvindo de você, que é referência, foi citado em 500 lugares aí no meu livro, honrado, claro, obrigado, mas não tem obrigado. como falar de direito de família sem falar de você, é impossível, né? E sem falar do IBDFAN, dos enunciados do IBDFAN, o IBDFAN, eu falo isso, um quarto de século fez um avanço de 4, 5 séculos nas famílias, né? Então, a gente tem que reconhecer que realmente muito da minha formação vem daqui, da minha inserção no IBDFAN há anos e de tudo que eu aprendo e colho aqui. Mas a ideia é que a gente possa realmente transformar o que é tácitos, combinados que não funcionam, que são impostos, em combinados realmente ajustados pelas pessoas de forma consciente. Tomar consciência da sua conjugalidade, né? Tomar consciência do seu compromisso. E ganha força isso a partir do momento em que a emenda constitucional de 2010 afasta a coercibilidade dos deveres, o que também acaba deixando mais frágil, vamos dizer assim, essa conjugalidade, porque não frágil, talvez não seja essa palavra, mas mais descompromissada. Se eu trair, ou se eu, dentro do nosso combinado, se eu simplesmente abandonar, não cuidar dos meus filhos, não tiver o meu compromisso de cuidar que eu teria com meu marido, isso não vai ter nenhum impacto. Então, eu posso fazer. Se eu me comprometo num contrato, numa obrigação contratual, eu vou fazer aquilo e os contratos são feitos para serem cumpridos. Basta a gente ver a quantidade de divórcio consensual que nós fazemos, por exemplo. Quantos dão problema? 20%? Os outros 80% funcionam. Os outros 80% funcionam até para além do que está no papel. Né? Então, os contratos eles são feitos para serem escrever cumpridos. isso é deixar claras as regras da relação, né? Assim, é muito importante isso. Agora, você tem mais algum exemplo de... Porque nós falamos, então, né, que o contrato paraconjugal, que é diferente do pacto antinupcial e do pacto pós-nupcial. Ele está entre um e outro, não sei se você poderia dizer isso, mas assim, ele inclusive não tem muita formalidade, ele pode ser público, uma escritura ou não, né? Você fala isso, né? Falo. E eu acho que claro que ele tem eficácia, mas ainda que não tenha uma eficácia, assim, como é que você vai cobrar, né? Como, por exemplo, alguns americanos fazem, olha, nós queremos, no nosso pacto, nós vamos ter 3 relações sexuais por semana de qualidade. Como é que você vai cobrar isso? Porque de qualidade, o que é, né? Sim. Mas, assim, e aí entra numa esfera de controle de corpos, eu acho que é um pouco mais, né, um pouco mais complexa mesmo a gente imaginar que se isso não for, porque eu falo também da necessidade da gente ter igualdade de condições negociais, né? Eu não posso ter uma hierarquia, manda, nós estamos fazendo um contrato, eu estou mandando você fazer do jeito que eu quero. Isso não tem, aí eu firo de morte o contrato. Mas a eficácia dele traz a possibilidade de, na minha opinião, né, ainda não tive judicialização dessas questões, mas de sim trazer consequências pelo descumprimento, as próprias multas, enfim. Não vejo a possibilidade de nós afastarmos essa ideia. Sim.
Algumas cláusulas terão efeito moral, outras terão efeito mais prático e material. Então, os pagamentos, esse caso, por exemplo, da pessoa que foi viajar, são valores estabelecidos durante um período, de uma certa regularidade, foram pagos, passado o prazo, o contrato se extingue por cumprimento, né? Tá resolvido ali. Então, não tem um problema. Outra alternativa que a gente pode pensar, você me perguntou se eu já fiz, né? Já para recrudescer a fidelidade, então, muito parecido com isso que você... Tanto pode ser para recrudescer quanto o contrário, Exato, né? muito parecido com o que você falou e a pessoa... Mas eles fizeram realmente uma modulação. Tal coisa é ser... Sabe, listando as condutas que seriam consideradas infidelidade. Um compromisso de que pudessem ter acesso aos aparelhos celulares, assim... Para mim, é uma loucura, né? Na minha conjugalidade. Assim, o dia que eu pegar o telefone do meu marido e olhar o que tem ali, me interna, porque eu estou realmente com questões sérias. Porque isso, para mim, é um abuso tão grande, né? Uma ingerência tão grande, uma invasão, uma violência, né? Mas, para alguns casais, isso é muito comum. Um tem a senha do outro. Mas porque a sua fantasia sexual diz respeito só a você, né? No máximo, às vezes, um pouquinho com o outro, mas assim, você tem uma intimidade, uma fantasia, porque tem coisas que a gente não conta para ninguém, nem para o próprio analista. Às vezes a gente conta, nem para o analista a gente tem coragem de contar. Né? Então, assim, e isso é da intimidade, essa valorização dessa intimidade, da autonomia privada. Mas a gente tem uma sensação que sabe do outro tudo. Você conhece, como que eu não conheço a pessoa com quem eu estou há 3 décadas? Eu sei tudo daquela pessoa. Acha que Quando sabe. você vê que você não conhece tanto assim, opa, quem é essa pessoa, né? Como eu não conheço, como eu não sei que você tem essa intimidade, essa relação, essa conversa, né? Por isso que a Regina Navarro Lins, que a gente gosta super, que é uma querida, fala, a análise do relacionamento precisa ter 2 frentes. Você se sente amado? Você se sente desejado? Resolvido o seu relacionamento. O resto que está em volta não lhe diz respeito. Detalhes, né? Não é relação com você, que nós somos muito narcísicos, né? O mundo gira em torno do nosso umbigo. Umbigo, né? Nós somos... Quando a percepção de que não é assim, nossa... Isso é o desenvolvimento da ideia de respeito ao outro, né? Assim, da alteridade, enxergar o outro com a... Né? Você pode ter coisas que são suas, que é da sua intimidade, que não me diz respeito, né? Sim. Então, acho que a Regina Navarro maravilhosa. Diz assim, né? Se você é amado, né? Porque, aliás, a essência da vida é isso, né? Amar e ser amado, né? Mas isso também está numa... Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, dar exemplo de mais algum outro tipo de contrato, mas isso está dentro de uma... Tem alguma... Você fez mais algum contrato? Não, assim, todos giraram em torno da fidelidade, surgir, né? Todos em torno da fidelidade e modulação de mútua assistência. O que eu gostaria muito era de fazer com relação às questões dos deveres de cuidados dos filhos, recíprocos. Porque é o seguinte, o que a gente vê, Rodrigo, nas situações? Não dá... Isso seria muito bacana, só emendando, porque isso tem a ver com a guarda compartilhada, né? A efetivação da guarda compartilhada. E tem a ver com o trabalho invisível da maternidade, tem a ver com a carga mental que as mulheres exercem muito maior do que os homens. Então, por exemplo, como é que um pai que sai para trabalhar às 8 da manhã e volta às 11 da noite cuida de um filho? Não cuida. Ele paga, conta. No filho, a parte mais fácil é pagar boleto. Você vai concordar comigo. Concordo, e acho que nós homens, as mulheres têm um déficit profissional em razão da maternidade que nós homens não temos. Sim, né? Vou te fazer uma pergunta. Esses dias eu perguntei para o Rolf, vou perguntar para você. Quando você chega num congresso, alguém te pergunta, que seus filhos também já são grandes, mas assim, e seus filhos, como estão, com quem ficam? Todo lugar que eu vou, eu ouço isso das pessoas. E as crianças? Quem cuida das suas crianças? As minhas crianças têm um pai que cuida delas. E tá tudo bem. Então, esse peso realmente sobre nós, socialmente falando, é muito grande. E eu gostaria de poder pensar, então, e de fazer esse contrato, ainda não tive a oportunidade de construir, mas de alguma compensação. Aquele que cuida mais terá compensações financeiras com relação àquele que cuida menos. O Isamitiba tem uma frase que tinha, né, falecido, que era sensacional, que ele diz o seguinte: embaixo de um folgado tem sempre um sufocado. Para a pessoa ficar tranquila, alguém está fazendo a parte dela. Popularmente, o homem sempre encosta na mulher para criar filho. Encosta. Né? Assim, eu ia para os congressos, meus filhos eram pequenos,
Eu nem me preocupava, porque eu sabia que eles estavam bem cuidados. Então, Né? Isso é normal, todo mundo acha normal, né? Mas assim, todo mundo. agora quando você vai, a Silvia vai e deixa os meninos com o marido, aí já vou, opa. Nossa, mas como tá fora, né? E veja, Esse marido é tão bom, né? Não, é o normal, é o marido normal, né? isso. E, Rodrigo, sabe o que acontece? A gente, mulher, também reproduz isso, né? Outro dia, um pouco tempo atrás, eu tive uma amiga que teve bebê, o menino dela devia ter uns 50 dias e ela estava num evento. Eu falei, o que você está fazendo aqui, sua maluca? O fulaninho tem 50 dias. Acabei de falar, eu falei, me desculpa. Horroroso o que eu acabei de falar para você, horroroso. Você fez muito bem de ter vindo, seu filho está cuidado por quem tem que cuidar. Porque nós somos todos machistas, racistas, o machismo estrutural, misóginos, é isso, somos, né? É isso. O melhor é que reconheçamos isso e mudemos, né? Então, todo dia é um processo de desconstrução. Essa é a nossa intenção. Mas isso está dentro, esse livro, né, para quem está chegando agora, né, o livro da Silvia, fantástico, Contrato Paraconjugal, que ela que nasceu essa teoria, a criação dessa nomenclatura a partir de uma experiência prática que ela levou para a academia. Isso também está no contexto não só da academia, da autonomia privada, mas também de que o direito de família está cada vez mais contratualizado, né? Sem Quem é que dúvidas. falava antigamente contrato de namoro, contrato de geração de filhos? Eu já fiz vários. Sim. Né? Contrato N, aí vai da imaginação de cada caso. De auxílio, por exemplo, da família extensa, dentro da mútua assistência, outra possibilidade, né? Pagar o plano de saúde da sogra faz parte da mútua assistência do casal? Pode fazer, desde que isso seja combinado, né? A extensão de contatos que se vai ter com essa família extensa. Eu já fiz inúmeros divórcios destruídos por conta de ingerência da família extensa de um ou de outro. Não sei se você já se deparou também. Eu nunca me esqueço, eu tive uma vez um cliente, muitos anos atrás, que nasceu o bebê dele e a sogra se instalou na casa. Ficou lá um tempo, comum acontece, né? Aí ele chegou no escritório e falou assim, Silvia, eu não aguento aquela mulher lá. Ela vai tomar café da manhã de chinelo, eu vejo aquele dedão dela. Olha o que ele se apegou. Eu achei tão engraçado, foi uma coisa que me marcou. Porque era um incômodo generalizado e ele se incomodava com o dedo da mulher, imagina. Porque a família extensa tem uma ingerência em algumas vidas que acaba destruindo aquele casal. Né? Tem um... Mas olha, Silvia, gostei muito, gente. Esse contrato paraconjugal é uma novidade. Finalmente, olha, eu participo de muitos livros, vejo muitos livros, novidades, recebo, mas esse realmente me chamou a atenção porque é mesmo uma novidade. Você criou uma expressão e isso vai se desenvolver muito. Eu já vou usar nos meus próximos livros. Olha, obrigado, muito Silvia. Obrigada. Eu que agradeço. Estou assim muito lisonjeada. É um elogio, para além de um elogio, é um reconhecimento de toda a minha construção de carreira mesmo. Fico muito feliz de saber que um ídolo tem essa impressão do meu trabalho. Para mim é algo muito gratificante mesmo. A ideia é que a gente possa construir, pensar inclusive numa advocacia extrajudicial, pré-problemas, né? Pré-conflitos, né? Vamos estabelecer combinados para não gerar problemas posteriores, vamos construir situações que cuidem das vulnerabilidades, que protejam as autonomias, né? Então, acho que essa é a... Isso está dentro dessa vertente do direito de família também, da extrajudicialidade, né? Porque a gente não precisa usar mais, não precisa usar tanto o judiciário, né? Que o judiciário nem cabe, nem comporta, né? As famílias, eu tenho dito nas minhas palestras com alguma frequência que o judiciário é máquina de moer gente. Só está lá quem não tem solução. Isso tem que ser a nossa máxima. Só está lá quem não tem condições de resolver fora dali. Né? O judiciário tem que ser para homologar acordo, ponto. Vai entrar nas situações em que há um fato tão grave que a força da mão estatal precisa resolver. Fora essas, as famílias não têm que estar lá. Primeira infância passada no fórum, quantos clientes a gente tem com um bebezinho que vai, acompanha a mãe, que acompanha o pai, que faz perícia? Isso é extremamente traumático. Aquele ambiente é inóspito para crianças. E tem muitas envolvidas, né? E isso, nós precisamos entender isso, né? Quem não entender, em breve estará fora do mercado, inclusive, porque a advocacia, ela, desse nosso tempo, é isso, é outra coisa, né? E eu acho que, então, você traz realmente uma grande contribuição aí a esse novo pensamento e à prática da advocacia. Muito obrigada. Obrigado eu a trouxe você, um exemplar para deixar aqui de presente para o IBDFAN. Maior prazer para mim. E estou sempre à disposição do IBDFAN, dos nossos ouvintes. A gente está para construir. Eu tenho como lema de vida que duas cabeças sempre pensam melhor do que uma. Então, se lê o livro, gostou, tem alguma ideia, um
alguma crítica, me fale, que realmente elas são todas muito bem-vindas. Essa é a ideia. Eu tenho aqui, estou lendo, depois eu tenho algumas questões aqui, só uma contribuição que eu acho que é muito importante, que eu vou até falar aqui de público, que é uma coisa que serve para todo mundo. Todas as pessoas usam a expressão, você fala disso aqui, matrimônio, coloca o casamento como sinônimo de matrimônio, e não é. Sim, matrimônio é um sacramento, você fala disso aqui. Sim. E aí fala família matrimonializada, quer dizer, isso é religioso, isso é do Código Canônico. Nós temos que ir mudando essas expressões para ir deixando o Estado mais laico. Porque enquanto nós estivermos usando a expressão família matrimonializada, nós não estamos no Estado laico. Verdade. Né? Tem isso. Então, será acolhida a sua sugestão, sem dúvida nenhuma. Mas isso não é você, todos os doutrinadores mais modernos, é um cacuete. Mas sem dúvida. Como eu escrevi um dicionário, eu gosto das palavras, né? As palavras têm força feliz, e poder. Sim. Eu acho que usar, nós temos que ter cuidado com as palavras. Concordo. Então, se nós queremos um Estado laico, temos que parar de usar a família matrimonializada. Tem toda a razão, será acolhida para a próxima edição. Obrigado, Silvia, até a próxima. Agradeço, até a próxima. Tchau.